Prazer, viu? Bom, prazer é meu. Que felicidade, viu? Que felicidade de receber aqui para a gente estar conversando sobre esse assunto. Né? Um assunto tão polêmico que você consegue transformar em um bate-papo gostoso, Uhum. leve, consciente, com muita responsabilidade. Eu, de fato, estou muito feliz e agradeço bastante. Eu quero Obrigado, perder querida. não. Primeiro, eu quero falar o seguinte: nada de doutor, vamos combinar? Sim? Ah, Pode ser? ok. Fechado. Flávia, Doutor. então. Ótimo. E eu quero agradecer a presença de todo mundo que está entrando. Sejam todos bem-vindos. E agradecer principalmente a sua presença, Tiago, por estar disponibilizando. Eu sei que você deve ser super ocupado, e está Uhum. disponibilizando esse tempo para vir conversar com a gente com uma desconhecida, né? O que eu estou Utilidade adorando dessa pública. pandemia, eu sou pessoa que deve conversar com essa desconhecida aqui. Então, seja muito bem-vindo. É, muito bom. Obrigado, querida. Você fala de Brasília, né? Eu moro em Brasília, mas no momento eu estou em Minas. Depois de Ah, ficar é? um mês, eu tive que ficar um mês isolada, meus pais não aceitarem me receber. E que Então, cidade é? Que é cidade? chama João Pinheiro, é uma cidadezinha interior de Minas. E essa Aham. semana que nós estamos esperando ansiosamente a visita do meu irmão com os filhos, que o filho já tem 1 ano e 2 meses e a gente nunca viu. Pela pandemia, todo Uh. mundo é idêntico, então não é aquela confusão. Bom, sem continuar, vamos direto ao ponto, porque eu estou louca para conversar com você. É, Uhum. então, antes de tudo, eu quero só fazer umas considerações, porque eu acabei de ver uma pessoa que está entrando aqui, que é um farmacêutico, Alexandre Martins. Eu já fiz uma live com ele, inclusive, ele hoje é atual conselheiro do Conselho de Farmácia do Distrito Federal, e a pessoa que me apresentou a você, viu? Então, foi de Ah, é? farmácia. Que legal. Farmácia, óbvio, né? E muito legal. Então vamos lá, gente. Eu vou apresentar o Tiago. Acho que a maioria que está aí está por você, viu? Então, vou te apresentar para o pessoal que me segue, que ainda não te conhecia. O Tiago, ele é farmacêutico, professor, pós-doutor em farmacologia. Então, assim, o homem é fera no assunto, viu, pessoal? O autor, né, ele tem um livro que se chama Bibliofármaco, não é? Biblioquímica. Biblioquímica. Desculpa, Isso. desculpa. Vou pegar aqui para me entender. E é Tranquilo. um youtuber, né, Thiago? A gente já pode falar isso. É, então. Existe um vídeo no canal dele que chama Farmacologia na Prática, que eu super recomendo. E para as pessoas que estão Isso aí. entrando para escutar o Thiago, eu sou a doutora Flávia Dornelas Kurkovis, que eu sou médica da família e também tenho especialização em medicina nuclear. E venho fazendo essas lives convidando pessoas para conversar sobre vários diversos temas. Podemos começar? Perfeito. Vai ser um prazer, querida. Estamos juntos. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Nós escolhemos alguns medicamentos para a gente falar. Mas assim, Thiago, você que é um pós-doutor, inclusive, acho que nunca se viu, né, na história tanto empenho global tentando achar, encontrar algum medicamento que realmente venha e que trate e acabe com essa pandemia logo. Mas, diante Uhum. disso, a gente vê também é, tem coisas boas e coisas ruins, né? Temos um número enorme de trabalhos científicos, mas nós vemos trabalhos com péssima qualidade e também aquele acesso gratuito à informação. Então, as coisas vão aí, Uhum. né, se perdendo. Uma É. outra Uhum. característica que eu acho que você deve perceber com muito mais clareza que eu é a dificuldade que o profissional de saúde tem de entender trabalhos científicos. Então, com isso, eu te chamei, porque você é excelente. Uma vez eu falei isso para ele. Quando eu assisto as suas aulas, eu tenho taquicardia. Tem muitas pessoas aqui que vão sentir taquicardia. Então, a primeira pergunta que eu vou te lançar, Thiago, é sobre a ivermectina, a tão Uhum. falada ivermectina. E aí, Thiago, Aham. ela funciona ou é sarna para se coçar? Pois é, né?
E eu até queria que ela tivesse efeito, mas a gente, analisando a literatura, há mais de 10 meses, né? Eu tentando ainda observar algum resultado que poderia sair com um estudo placebo, controle, e a gente não vê essa resposta de forma expressiva. Uma expectativa que se tinha dos ensaios in vitro, né, desde o mês de abril do ano passado, pelos ensaios da Austrália, as respostas não parecem ser convincentes, até mesmo porque a dose estabelecida no ensaio in vitro está muito aquém do que se apresenta hoje nos tratamentos clínicos. Uma dose no mínimo 17 vezes. Eu acho que deu uma travadinha na imagem. A sua internet está travando agora, Tiago. A sua internet está travando. Pois é, a sua internet está travando. O pessoal está me ouvindo aqui? Agora eu estou vendo um monte de coração. Chuva de corações. Falem aí, por favor, a imagem de quem está travando, se é a do Tiago ou se é a minha. Para mim, a dele está travando. Para a gente conseguir tentar identificar. Congelou. De fato, congelou. Está travando do Tiago. Vamos ver assim, então. Espera aqui, o que a gente consegue fazer. Tiago, tenta entrar e sair novamente. Talvez seja o que a gente pode conseguir aqui. Isso. Pessoal, vamos aí. Vamos esperar que ele volta. Tá bem complicada essa internet. Ontem eu fiz uma live e até eu agradeço as pessoas que estão aqui novamente, né, conversando comigo, mas presenciando, mas ontem a gente também teve uma live com muito problema de... Ai, que não tá dando. Isso, agora vai dar. Com muito problema de conexão e foi até engraçado, na verdade. Ótimo. Eu já te mandei o convite, Tiago. Vamos ver aqui se vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Aguentem firme. Estou te convidando. Vamos ver se vai dar certo. Solicitação, visualizar. E tá. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver se deu certo. Eita! Eita. Entrou alguém errado aqui. Gente, bom da internet é isso, né? Sem essa adrenalina não tem graça. Sim, convidei de novo. Vamos lá, dar uma olhada se vai dar certo. Calma, vamos, que a gente consegue. Já foi convidado, ele tem que... Eu voltei. Eu saí, voltei. Vamos fazer o seguinte como sugestão, vamos segurar um pouquinho os comentários, que às vezes quando vai colocando o coraçãozinho, o pessoal comentando, pode atrasar um pouquinho a conexão. Daqui a pouco a gente volta. Eu não sabia disso. Mas vamos seguir. Vamos embora. Então, onde é que eu tinha terminado que você não tinha me ouvido mais? Foi da ivermectina, quando eu falei? Sim. Você estava falando a respeito da dose, né? Que a dose Isso. que foi feita em vídeo. Até interessante, Thiago, porque eu acho que as pessoas não entendem muito esse processo. Por exemplo, de onde que vem, né? As pessoas pensam assim, chegou a doença nova, eu vou testar limão com açafrão no da cabeça. E não é assim, né? A ivermectina, inclusive, não existiam estudos com outras patologias, né? Isso mesmo. E aí o que se faz geralmente são testes assim, que a gente chama in vitro, né? É claro que eu aumentei aqui o copo, mas seriam pequenos pocinhos, onde a gente coloca células ali em especial. No caso, eram células de rim de macaco. Era um teste experimental. E se observou queda da replicação viral. Isso aí está ótimo. Os ensaios in vitro funcionam mesmo para a gente fazer o que a gente chama de screening de drogas. Mas o passo in vitro depende de uma nova etapa, que são os ensaios agora em vivo. E estando com essa defasagem de dose de mais de 17 vezes, a gente não vai conseguir fazer esse passo, esse pulo para uma dose acima de 120 miligramas de ivermectina, porque aí apresenta as possíveis toxicidades. E aí eu fiz uma live em julho do ano passado,
tocando nesse assunto, diferenciando o que é in vitro, de in vivo, está lá no Farmaco na Prática, e uma aula recente no YouTube que a gente acabou deixando disponível para o pessoal assistir em detalhes. Eu conto a história da ivermectina desde a década de 70, né? Inclusive com prêmio Nobel, e até onde nós chegamos em relação à Covid e os resultados que são apresentados na literatura. Então, assim, não tem como forçar a barra. E, infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas tentam ficar compensando as respostas de terapia falsa ou de insucesso, dizendo, não, mas você usou hidroxicloroquina, tem que associar com a ivermectina. Ah, mas você não tomou zinco. Ah, mas você não tomou azitromicina, não tomou corticoide. E aí começa agora a buscar sempre uma possível solução mágica para um problema que a gente está louco para poder resolver. Quem dera se nós tivéssemos fármacos eficazes que pudessem ser importantes adjuvantes com as vacinas que estão em atraso no nosso país, né? Mas eu vou me colocando aqui à disposição para a gente ir tratando ponto a ponto. Então, quanto à ivermectina, não importando se é a dose de 6 miligramas, 12, 18, ou então dose de 30, como alguns têm feito, é bom observar que ela tem também efeitos depressores centrais. Se fala muito sobre o tipo de lesão hepática que aconteceu com um colega lá em Campinas, mas também fica a dúvida, não podemos excluir a possibilidade de uma interação envolvendo o paracetamol, que é mais hepatotóxico do que a própria ivermectina. Então, tirar da conta a própria cloroquina, a hidroxicloroquina, que também tem seu potencial hepatotóxico, não podemos colocar na berlinda somente a ivermectina com esse potencial. O que sabemos dela é a sua ineficácia em relação à Covid-19. Alguns que têm feito lives, né, específicas sobre a ivermectina, dizendo o problema acabou, quem dera, né? Comparação com países da África, de que o índice de infecção é menor. Primeiro, na África nós temos um problema seríssimo em relação à subnotificação, né? Os números de testes são muito mais baixos do que o nosso. Então ainda fica a dúvida se esse número de mortes e também de infecções está mesmo contabilizado para a gente poder fazer uma comparação com o Brasil e outros países desenvolvidos. E um estudo observacional só também não vai poder falar isso, né, Tiago? Então, o pessoal da África não pode confundir essa questão. Para quem não sabe, é porque lá na África o pessoal tomava ivermectina para as outras, malária, acredito, né? Malária, então, sim, eles observaram que a quantidade de infectados era menor. Mas não é só essa observação. Então, a gente tem toda uma informação que pode influenciar nesse resultado. Perfeito. E aí a observação, isso faz parte do pesquisador. Avaliar situações em que um determinado grupo está protegido e a gente investigar. Por exemplo, em Portugal, até junho do ano passado, era um caso muito atípico em relação à Espanha, que era um país vizinho. E por que Portugal demorou tanto, né, para a Covid? E aí começaram a investigar o que Portugal tinha de diferente dos outros países europeus. E uma delas é a exposição à vacina BCG. Então chegou a cogitar de que, sendo Portugal ali blindado pela BCG, o Brasil estaria também protegido. Ou seja, essa hipótese que faz parte da ciência, né, a gente, o que tem investigar? Não tem problema nenhum. Alguns estudos observacionais foram aprovados para fazer essa análise e hoje já caiu por terra. Situações de alguns centros de tratamento na França que faziam uso de clorpromazina, Amplictil, e os pacientes também desenvolviam uma Covid muito mais branda, ou então nem eram infectados. Também se pensou se esse antipsicótico poderia ter uma ação. Então, investigar não é um problema. A pergunta tem que ser levantada, as hipóteses. O duro é cada vez mais a população começar a olhar para perguntas e achar que ali é a resposta plena para a resolução desses problemas que já perduram mais de um ano, né? Certeza. E um detalhe que eu acho super interessante, inclusive da sua aula mesmo, que você está falando no YouTube, é que você foi falar da ação, né? Da ação não, de que a ivermectina, ela atua também no sistema nervoso central, e você comparou, né? E o vírus? O vírus tem, né? O sistema nervoso central. Meu Deus, não tem nem GABA, tadinho, não sabe nem o que é barba. E isso é muito interessante, eu acho que falta em algumas discussões, sabe? A gente tem um farmacêutico para estar falando dessa biodistribuição, do funcionamento da farmacocinética, né, do medicamento. Faz toda a diferença. Porque, de fato, você usar, né, a ivermectina já tentou ser usada na dengue, na Zika vírus, no HIV, e tanto em vírus mata, né? Diminui a violência, mas também nunca foi usado. Sendo um pouquinho mais exagerado, né? Se a gente colocar detergente com água, colocar o SARS-CoV-2, ele vai embora. E nem por isso eu vou dar detergente. Então, é muito longe
a transliteração, né, a aplicabilidade do que está na bancada para ir para o leito. Tem que olhar com mais cuidado essa área chamada translacional, né? Entra no ser humano, é um universo também totalmente diferente. Né? E é interessante a gente também, acho que ressaltar essa questão de que diminuir a carga viral não significa que não vá matar a outra pessoa. Né? Então, a gente tem pessoas assintomáticas que encontram com outra assintomática, transmite, e nós vemos, inclusive, aí na mídia, vários relatos de pessoas que morreram depois desse encontro. Então, uma carga viral do assintomático é mais baixa, teoricamente, né? Não fez essa diferença para o paciente. Certo. E a outra coisa que eu acho interessante, Thiago, é assim, de onde eles vão tirando essas doses, né? Porque a gente, no trabalho, fala essa dose de 17 vezes maior e todo mundo prescreve de um jeito. Eu conheço 10 colegas que falam assim, ó, é tóxico, então eu não prescrevo Alaprucin, não, eu vou prescrever quando a gente tem que usar remédio mesmo. Então, né? Não resolve. Quer dizer, doses adaptadas para outros tipos de doenças, né? Algumas como piolhos, como o próprio sarna, como a profilaxia de malária, mas assim, não dá para fazer essa transliteração direta, está tudo resolvido com o vírus, né? É uma maneira até um pouco, Flávio, eu digo assim, inocente do profissional. De fato, eu me coloco às vezes na condição do clínico que está ali na frente do paciente, aquele olhar, e agora, doutor, o que você vai fazer para mim? E, infelizmente, no Brasil existe uma cultura muito forte, que é a finalização da consulta com uma receita. O paciente vincular a qualidade do médico frente a um papel que precisa ser preenchido por alguma coisa. Então, se a Flávia não prescreve nada para mim, poxa, a Flávia pode ficar um pouco constrangida. Será que vai achar que eu sou uma má médica? Não, então alguma coisa tem que ir. E aí vem a pergunta, o que agora na situação da Covid? E que coisa, né? Nesse caso, o médico mais consciente, o mais estudioso, o que quer zelar pelo paciente, o ato de não prescrever o torna culpado por isso. Porque envolve o detalhe da educação continuada, inclusive para os nossos pacientes. Um país que tem mais farmácia que escola e padaria, e um povo vinculado à saúde com o uso de medicamentos, tem algo errado, mas que a gente precisa tratar da raiz, e não ser um replicador de receitas de gaveta sem racional nenhum. Fantástico. Eu acho que eu vou até aproveitar esse gancho que você falou e vou pular um pouquinho, depois a gente volta para o medicamento. Essa questão que você disse aí, no Brasil nós temos mais farmácias, né, que escolas e padarias. Gente, é um dado assim, de assustar. De assustar. Na sua cidade aí, provavelmente você deve ter um monte de farmácia, uma próxima da outra, né, sem a chamada lei do zoneamento. Não é colocado como estabelecimento de saúde, você compra de tudo na farmácia, até medicamento tem. Então as pessoas têm esse vínculo de estarem adornadas e protegidas quando entram numa farmácia. E eu, como professor de farmacologia, poderia estar aqui também indicando uma série de substâncias. Se funcionasse, falaria isso com maior carinho, maior zelo, mas não é a situação, né? Ano passado, em abril, eu participei de uma comissão aqui no meu estado, e auxiliando infectologistas, o governo do estado do Espírito Santo, e no meio dos protocolos havia indicação da hidroxicloroquina, porque até o final de março era o que tínhamos. A informação francesa de Marseille era promissora e tentamos adaptar. Mas ao longo do processo a gente observa e toma as novas decisões. E ciência é assim. Na área da medicina não tem como ficar forçando barra. Então aqui não é para defender partido A, partido B. A minha linha é a ciência. A gente vai observando e tocando essa vela, né? É fantástico isso, porque realmente a gente sofre muita pressão por parte do paciente. Tem várias histórias, inclusive, de colegas médicos sendo demitidos, sendo obrigados por governo a prescrever. Eu até soube de um relato uma vez que os agentes de saúde de uma cidade do interior de Minas batiam porta e porta da casa da família e fazia com que a pessoa tomasse ivermectina na frente dele. Então, assim, a gente Uau! Isso sabe o que você me lembrou? Isso, meu Deus, isso tem um relato de um livro chamado Med Maria. Inclusive a Globo fez um seriado de Med Maria, que era a construção de uma estrada de ferro na Amazônia,
e se fazia as doses profiláticas de quinino, que era a cloroquina da época. E o pessoal não usava por conta de perda da audição e também perda da visão, e não gostavam do sabor, alguns tinham enjoos, e simulavam que tomavam comprimido. Então os soldados da época obrigavam esses pacientes a abrir a boca e mostrar a língua para fora para dizer, tomei o comprimido. Quer dizer, a gente revisitando a história, né, e vendo a história de Cazuza aqui se aplicando. Nós somos um museu de grandes novidades, né? As histórias se repetindo e colocando agora a ivermectina, pasme, como uma vacinação. Isso é um absurdo. É um absurdo, é triste mesmo. Bom, vamos para o segundo medicamento. E como anda o uso da budesonida nessa história toda? Porque é engraçado que a gente não escuta o pessoal falar, né? A budesonida é um corticoide mais de ação pontual, ela não tem um efeito tão sistêmico, porque ela possui um sistema de biotransformação mais rápido do que os corticoides convencionais. Então, em comparação ao uso de prednisona, a própria dexametasona, prednisolona, que são corticoides de ação sistêmica mais importante, no caso da budesonida, para alguns casos de pacientes com rinorreia importante e um desconforto pela secreção, ela pode ser usada, mas não para atuar contra o vírus, é bom lembrar isso. São apenas tratamentos de suporte, né? Ou seja, você passar pela fase da infecção por Covid com menos efeitos colaterais possíveis da doença. Não é para atuar diminuindo a contagem viral. Então, o que me preocupa é algumas pessoas, a família estando ali exposta ao indivíduo 1 que está contaminado, e aí já começa a distribuição até mesmo da budesonida entre os colegas, sendo que eles estão completamente assintomáticos, sem necessidade. Então você não vai se prevenir de uma infecção à Covid-19, né, pelo SARS-CoV-2, por conta do uso da budesonida. Então, sob indicação médica, para alguns casos específicos, ela pode atenuar esses sintomas do excesso de secreção. Alguns trabalhos ainda muito pequenos mostram possível benefício, mas para remissão precoce dos sintomas. Nada de evitar o agravamento e hospitalização. O que precisa aqui ser vinculado também para os nossos profissionais é sempre observar, nas perguntas feitas nos papers, qual é o desfecho observado. Então, o desfecho qual é? Menor internação, menos sintomas, menor chance de hospitalização, menor chance de morte, né? Isso, inclusive, sempre coloca-se na mídia, por exemplo, atualmente o problema das vacinas, né? E com essa ideia, porque protege menos, a eficácia é menor. Calma, vamos observar cada desfecho, para a gente não tomar conclusões aqui erradas e começar a entrar no movimento antivacina por questão de falha de interpretação dos artigos publicados. Excelente. Então, pessoal, não é para sair comprando, não. Vamos esperar um pouquinho mais tempo para a gente entender mais. E eu quis trazer, Thiago, agora também, para a gente falar da azitromicina, porque, bom, vamos começar aí. Primeiro, funciona ou não funciona? E depois a gente entra nas reflexões. Então, legal. Pois é, a azitromicina, gente, é primeiramente um antibacteriano, né? A ação principal dela é numa fabriqueta que existe dentro da célula, uma produção de proteínas, né, das bactérias. Então, a azitromicina está longe de ter alguma contribuição, repito, antiviral. Não tem ação antiviral. A azitromicina poderia ser útil em que situação? Um paciente que evolui com a Covid numa resposta inflamatória importante e pode apresentar agora uma infecção secundária, bacteriana, ainda mais sob o uso de corticoides, torna esse indivíduo mais vulnerável. Existem bactérias que não respondem aos clássicos beta-lactâmicos, como a amoxicilina, então entra como uma arma importante na fase inflamatória, acompanhado de uma infecção bacteriana. Então, não é falar contra a azitromicina, o ponto é que a ferramenta está sendo usada para qualquer situação. Então, são as pessoas querendo se alimentar em casa de garfo, mas para comer com tudo, até com sopa, né? Vamos dizer assim. Então, o problema não é o garfo, o problema é de aplicar errado o instrumento. E aí, diante desse uso difundido da azitromicina, é bom lembrar que é o antibacteriano de maior tempo de meia-vida. A meia-vida da azitromicina é de 72 horas. O que quer dizer isso para você, que é paciente da Flávia, está aqui assistindo e não é da área da saúde? Talvez estejam muitos aqui, né, Flávia, hoje. Quando a gente fala de meia-vida, é o tempo necessário para a substância chegar à sua metade na concentração, lá no sangue. Então, quando eu tomo azitromicina, para ela chegar à metade, ela leva 3 dias. Ou seja, você que fez o tratamento com azitromicina 5, 7 dias,
e parou de tomar e fala, Deus me livre, esse Deus me livre seu é, parei de tomar hoje, mas ainda pode perdurar durante dias. E quantos dias? 15 dias na sua circulação. E a morte de bactérias ruins pode acontecer, mas nós temos uma série de bactérias boas no intestino que fazem parte da nossa microbiota normal. E aí esse impacto sobre essa microbiota do bem também existe. Então, eu olho com muita preocupação esse uso desmedido de azitromicina, que faz parte do grupo dos macrolídeos. Qual vai ser a nossa resposta da azitromicina nos próximos meses e anos? Em infecções simples, a gente vai ter agora que começar a apelar para outras classes mais tóxicas, mais caras, né? E por conta da ineficiência da azitromicina por um uso indiscriminado. A gente vai causando a resistência bacteriana, né? Então, pelo amor de Deus, não é para usar indiscriminadamente, converse com o seu médico. Usa-se sim, somente a pessoa tem realmente aquele indício de infecção, depende muito do quadro. Mas não, gente, não resolve, não cure nenhuma das fases a Covid em si. Isso é muito arriscado, né? Porque é que você disse, todo mundo que remédio tinha uma época que podia, né? A gente podia ir à farmácia e comprar antibiótico. Hoje a gente tem muito problema com anti-inflamatório, né? Sim, por quê? Porque não consegue comprar antibiótico e não quer sair da farmácia de mão vazia. Então existe a substituição imediata do antibiótico pelo anti-inflamatório. Então a cena comum, pelo menos aqui no meu estado, é essa. Estou com uma dor na garganta, o que está acontecendo? Não dá para uma amoxicilina liberar aí para mim? A boca, não tem jeito não, dá para liberar não, tem que ser receita. Então eu vou levar uma nimesulida mesmo. Vou levar um diclofenaco e passar ali 7, 10 dias tomando anti-inflamatório. Muitas vezes de maneira desnecessária. Né? Esse pessoal não tem paciência, né? Então, esses quadros virais, principalmente, a gente tem que esperar passar. Quando a gente pega aquela gripezinha, aquele resfriado comum, a gente tem que esperar passar Não, e ainda acha ruim, né, Flávia, que é o médico. O médico falou pra mim que eu tenho uma virose. Ué, gente, e se for virose mesmo? Eu vou fazer o quê? Né? Tem muitos que falam assim, ele não sabe nada, não. Você falou que é só virose. Né? Falou que era virose. Ué, então você quer que eu invente uma infecção bacteriana pra você? Eu agradeço isso, dependendo da situação. E, Thiago, o que hoje, então, com as evidências que nós temos, a gente pode assim, riscar e tirar da lista? Da lista no tratamento precoce ou na parte... Então, vamos lá. Tratamento precoce. Então, precoce. Tirar da lista, pelo amor de Deus, corticoides, antitussígenos, que o pessoal tem gostado muito, né? Cloperastina, os antihistamínicos em geral usados nessa fase, hidropropizina, e às vezes é associado com corticoide, com a ideia assim, que bom, eu estou diminuindo essa tosse, então, gente, tosse agora é um mecanismo de proteção que você tem, pelo amor de Deus. Se não tiver a tosse agora, como é que você vai eliminar o excesso dessa secreção? Então, não suprima a tosse na fase inicial da infecção. Outros, pelo uso de corticoide de forma desnecessária. Estava acompanhando um caso aqui de uma colega, o pai dela teve resultado positivo para Covid e a mãe ainda não. Mas na consulta já com o cardio, o pai dela estava presente, falou assim, quer saber? Já começa você com corticoide e a sua esposa também, porque vai que, aí nesse vai que, ela teve um agravamento importante, se encontra entubada já há mais de 30 dias. Então, quer dizer, de forma desnecessária, suprimindo a resposta imune de uma forma desnecessária. Não façam isso nessa primeira fase da resposta à Covid. Então a gente pode riscar já os corticoides nessa fase, antibiótico, pelo amor de Deus, não entra com a azitromicina, e também os antitussígenos, que muitas vezes são usados para tentar aliviar o sintoma, mas pode agravar. Colocando aqui de uma maneira mais bruta, né? É a mesma coisa se o seu carro está com um sinal do óleo que está baixando e você não põe o óleo, você vai lá e queima a luz que acusa que o óleo está baixo. Quer dizer, você não está resolvendo o problema. No caso do antitussígeno, aí é o mesmo perfil. Tá? A hidroxicloroquina, né? Inclusive a Deus me livre. Não vamos nem dar tempo, né, Thiago? Vamos falar da Covid. Só um detalhe da hidroxicloroquina. Só mais um detalhe da hidrox, que a gente acabou não tocando. Quando eu falei da meia-vida da azitromicina, que são 72 horas,
A meia-vida da hidroxicloroquina são de 22 dias. Dias. Ou seja, suprimir agora, parar de tomar. Ai, meu Deus, chegou lá no hospital, internou, está sob ventilação não invasiva, e aí a equipe médica perguntou, você fez uso em casa de hidroxicloroquina? Fez. Suspende agora, não toma mais. Não quer dizer que durante a fase de internação você não está sob efeito dela. Então, quando chega ao hospital, sob uso de propofol, etomidato, midazolam, bloqueador neuromuscular, outros antimicrobianos, nessa associação, a cloroquina pode ser um financiador de processos de arritmia, que infelizmente cai na conta do desfecho da Covid, mas pode ter sido também agravado pela influência prévia da exposição desnecessária à hidroxicloroquina. E aí é um alerta, então, para a interação medicamentosa que muitas vezes está sonegada por conta desse espaço, mas ela tem meia-vida longa. E fazer o seu curso, né? De interações. Obrigado, Flávia. E assim, e aí a gente vira o kit, né? Juntando a azitromicina, hidroxicloroquina, então, enfim. Bom, Covid, vamos falar aí de Covid moderada a grave, o que nós temos até hoje, Tiago. Então, nós temos os anticoagulantes, que são usados para alguns momentos muito importantes, né? Como a enoxaparina, como o próprio Xarelto, né? A rivaroxabana. Atuam como anticoagulantes em fases importantes, principalmente de pacientes que já têm comorbidade, são hipertensos, são diabéticos, sofrem da chamada disfunção endotelial. E aí, acompanhando-se os biomarcadores, sabendo que é o paciente de risco, vale a pena introduzir esses anticoagulantes. Mas isso não pode ser feito pela população à torta e direito. A gente tem visto hoje também um tratamento precoce, inclusive com anticoagulantes. Pelo amor de Deus, às vezes é um paciente que já toma ácido acetil salicílico. Tem gente tratando paciente com Covid, dando AS para diminuir chances de trombo. Peraí, pelo amor de Deus. O AS não atua inibindo a formação de coágulos. O AS é um inibidor de agregação plaquetária, é outro ponto da história. Então, assim, me conta que a fragilidade da farmacologia trazendo recursos que são fantasiosos. O paciente não tem culpa disso, é quem está decidindo lá no final, lá na ponta. Talvez não tenha valorizado tanto a farmacologia durante a graduação, e agora, quando precisou, é igual aquele cara que deixou o inglês para depois e agora precisou viajar e está falando um monte de bobagem lá fora. E na farmácia é assim. Infelizmente, Flávia, não é todo profissional de saúde, por ter passado pela disciplina de farmacologia, se tornou, não preciso falar assim, autoridade na farmácia, mas pelo menos conseguir ter uma certa segurança para não passar do ponto. É aquele que tem a mínima noção de que se ele não sabe, fala assim, peraí, eu sinto que isso não está legal. Deixa eu tomar essa próxima decisão, consultar um colega, consultar... E, na verdade, cada um vai tomando o seu rumo, fechado em quatro paredes no consultório ou no hospital, e achando que está dentro da linha, né, de tratamento principal. Então, nesta fase, se for necessário o uso de anticoagulantes, acompanhar tempo de protrombina, acompanhar dímero D, saber se é um paciente de risco com tromboembolismo, se já tem histórico, né, do próprio, se já faz uso de anticoagulante, importantíssimo, que às vezes pergunta para você, toma Xarelto? Não, aí está dando Clexane e os dois associados podem aumentar a chance de sangramento. Então, nessa fase, os antibacterianos podem ser úteis, a própria dexametasona, que foi uma evidência desde junho do ano passado, dos ensaios realizados pelo estudo Recovery, mostrando a diminuição da chance de agravamento, de intubação e de morte desses pacientes. Então, isso acabou sendo aplicado em junho, né? É verdade que de abril para maio a coisa já começou a incorporar, mas eu me lembro que no início da pandemia, quando foi dado o caso zero no Brasil, logo após a quarta-feira de cinzas de um senhor que veio da Itália, ainda havia recomendação em massa de não expor os pacientes com corticoides nessa fase, inclusive inflamatória, porque poderia regredir demais a resposta imune e o paciente trazer um agravamento. Mas para você ver como é a ciência, a hipótese era uma, mas diante das evidências, num braço da pesquisa que mostra a ação dos corticoides, muda-se a rota e hoje, então, muitos deles estão sendo tratados com corticoterapia. Para alguns hospitais, o uso também do tocilizumab tem sido uma outra ferramenta. Mas é verdade que muitas famílias, às vezes apavoradas em casa, e vem uma notícia da equipe médica dizendo, olha, tem um medicamento que pode ser um alicerce, e eles colocam mundos e fundos para dizer, meu Deus, eu preciso achar de qualquer forma esse medicamento, e aí mandam para a gente o WhatsApp, Tiago, onde é que eu consigo? Então, assim,
O tocilizumab, gente, não vai resolver um problema de um quadro exacerbado inflamatório. Ele é a cerejinha desse bolo para colaborar com a ação dos corticoides, por atrapalhar a ação de uma citocina chamada interleucina 6. Infelizmente, o tocilizumab não tem nenhuma ação antiviral e tampouco resolve sozinho essa parada da resposta inflamatória exagerada nessa fase que compreende aí do 10º dia até o 17º dia, que seria a fase inflamatória. Ótimo. Sabe uma coisa que é muito triste, assim, né? Que o público em geral não entende e vários profissionais de saúde também não entendem. Vamos falar assim que o pessoal que toma medicamento ali naquela fase inicial, precoce, fala, fiquei bem, foi o remédio. Então isso, ai, gente, como é difícil colocar na cabeça da pessoa que não é assim, né? É verdade. Bom, antes de entrar para uma próxima etapa que eu pedi para a gente falar a respeito de genéricos e tudo, eu só quero também deixar aqui com relação para as pessoas referente a zinco, vitamina D, muito cuidado também, né, Tiago? Muito cuidado, boa lembrança. Essa vitamina de zinco, por exemplo, que é para a imunidade, você toma em excesso, pode ter um efeito rebote, então muito cuidado. Essa questão da vitamina D, eu acho assim, gente, é um super desafio na medicina, porque a gente tem uma área da medicina que nem é considerada, nem é registrada, que viralizou essa questão da vitamina D, então hoje todo mundo quer tomar vitamina D. E não sabe que a superdose tem seus problemas também, né? Uhum. A própria nutrologia, a própria infectologia, elas não indicam na Covid, exceto se tiver realmente dose baixa. Isso, perfeito. Lembrando do risco, o risco de nefrocalcinose, né? Quer dizer, o papel da vitamina D, pessoal, o principal é potencializar a absorção de cálcio no intestino e a reabsorção de cálcio no rim. E nesse caso, a chance de acúmulo de cálcio no parênquima renal pode trazer prejuízos gravíssimos. E estão se esquecendo dessa ideia, querendo ultrapassar valores de 70 nanogramas por ml. E quanto mais, melhor. Com que subsídio, né? Como é que eu posso afirmar que alguém teve melhora da imunidade? Eu queria ouvir isso, né? Como é que a gente acompanha no dia a dia, simplesmente olhando para um hemograma? Ou então olhando pelo número de infecções? Posso dizer por mim, não faço suplementação de vitamina D e durante um ano não tive nenhuma gripe e resfriado. Então, como é que eu posso atribuir isso? Não, mas eu tive também outras coisas, eu me alimentei melhor, eu fiz exercício, eu me expus de manhã ao sol, meus níveis de vitamina D estão acima de 30. Então, assim, colocar mundos e fundos sobre, tadinho, o zinco, vitamina C. Eu faço questão aqui de indicar uma revisão sistemática feita pelo BMJ, o British Medical Journal, que ao invés de publicar o paper e deixar ele seco, a gente pode procurar por um site e acompanhar dia a dia, através de um diagrama bem fácil, quais são os fármacos mais promissores e aqueles que não têm evidência nenhuma. A vitamina D, o zinco, a vitamina C se encontram naquele grupo assim do Deep Science, ou seja, aquele que não apresenta nenhuma resposta. Já vou te dar uma função aqui, hein? Olha aqui. Depois que eu postei, já deixa anotado lá pra gente, pra quem tiver interesse, pode ser? Faço. Inclusive, eu fiz uma live disso, explicando, montando como é que chega, filmei lá a página, explorei junto, e eu vou então indicar para você e te mandar por WhatsApp, você compartilha, faz uma arrasta para cima. No YouTube. Esse tá no Fármaco na Prática. Pra cima, Thiago, tá quase! Você tem, querida. Você tá chegando lá. Bom, Tiago, por que você acha que no nosso país a gente tem tanto essa questão da empurroterapia, hein? É só essa questão cultural mesmo? É cultural de um Brasil que consome mais medicamento do que a China e a Índia juntas. Isso nos preocupa demais, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria farmacêutica percebeu que o Brasil era um arsenal assim muito próspero para esse consumo desenfreado. Faz parte da cultura humana colocar sempre um álibi, ou seja, uma solução mágica para um caos que já existe, e ele fala, não, mudança de estilo de vida eu não quero. Eu não quero fazer exercício, não quero comer melhor. Eu quero saber como é que baixa minha pressão, deixa eu tomar aqui meu enalapril e eu estou feliz com isso. Mas, em parte, eu não posso olhar o paciente como o culpado, ele é vítima. Ele é vítima desde que os meus alunos de medicina, no meio de uma aula, quando eu estou ali investindo com ele, cerca de 10, 15 minutos para dizer, olha, como é que a gente pode aprender melhor?
é dormindo melhor, é não consumindo álcool. Aí ele fala assim, tá bom, professor, mas isso aqui eu gosto de beber. Não de medicina. Eu bebo pra caramba, eu durmo só 4 horas por noite porque não dá pra estudar, então eu quero saber qual é a dose de Ritalina mesmo que resolve minha vida. Falei, peraí, se eu não conseguir, para um aluno de 8º período, convencê-lo de que a saída não é apenas medicamentosa e que existem outros hábitos, o que ele vai falar dentro de um consultório para um paciente? Então, a gente acaba transferindo esse bastão e colocando cada vez mais a população adornada por ofertas de farmácias super chiques, né, que você parece estar dentro de um shopping, e fala, a solução está aqui. Então, nada disso aqui tem problema. Mas para cada molécula ali presente, gente, existe um mecanismo de ação envolvido. Esses fármacos eles não criam efeitos. Eles modulam respostas fisiológicas. Essa frase eu sempre digo para imaginar os nossos sistemas como um navio que tem um leme. Então, o fármaco não é o navio. O navio é o nosso sistema. O leme é que pode ser modulado pelos fármacos. Em determinados momentos, esse leme, de forma desnecessária, é modulado pelo fármaco e poderia ter sido feito por mudança de estilo de vida. Então, nós temos que combater a automedicação sem dúvida. Está chegando agora, está tramitando por lei, olha só, gente, nosso governo, pelo amor de Deus, a possibilidade de ter os medicamentos nos supermercados. Quer dizer, se já está acontecendo um problemaço com o acesso às farmácias, já pensou? Estou comprando arroz, feijão, agora deixa eu passar aqui para pegar ácido acetilsalicílico, paracetamol, ou então um antitussígeno que está presente na gôndola, como se fosse nos Estados Unidos. Isso está errado, gente. Não tem que copiar coisa boa, não coisas que podem aumentar a chance de intoxicação, né? Tiago, eu lembro da minha infância na farmácia vender AS. Era rosinha, embalagem rosinha, eles pegavam assim, achavam aquela balinha. Não é? Isso, dissolvia na colher, não é, Flávio? Bom, estou revelando a idade, né? Vamos lá. Mas, Tiago, eu que gostaria muito que você explicasse para a gente também, isso até prometi para alguns colegas, a respeito dos genéricos, Tiago. Qual que é? Então, vamos lá, para todo mundo aqui entender, né? O que é o remédio de referência, o que é o remédio genérico, o que é o remédio similar? Uhum. Beleza. Então, com o papel da indústria, produzindo seus produtos de marca, né, desde a década de 50, 60, cada um começava a defender o seu nome de referência, a ponto das caixas de medicamentos nem informarem qual era a substância ativa. Por exemplo, a Roche tinha lá Bactrim, e não tinha nenhuma obrigação de colocar na caixa que era sulfametoxazol com trimethoprim. Isso no Brasil só passou a ser regra depois de 1984, dizendo, olha, vocês além do nome de referência, vão precisar colocar o nome da substância ativa. Isso, Thiago, mas que diferença faz? É que na década de 80 era extremamente comum os médicos não prescreverem o nome da substância ativa. Ele lembrava mesmo do nome fantasia. Então ele botava lá Amoxil, ele colocava Cefaclor, ele colocava Bactrim, ele colocava Valium, colocava Clonazepam, ou Rivotril, né? Não colocava o nome Clonazepam. Então, para a galera que é leiga, esses nomes referências geralmente são nomes de fácil lembrança, né? O que é mais fácil eu lembrar? Tilenol ou paracetamol? Né? Novalgina, se bem que dipirona é bastante comum. Mas para alguns nomes são muito estrambólicos. Como é que eu vou lembrar? Vamos pegar aqui um nome que não é comum para o pessoal. No início nós tivemos até problema com o pessoal para falar hidroxicloroquina, né? Muitas pessoas têm dificuldade, né? Pois é, estou tomando Reuquinol, né? Reuquinol e a hidroxicloroquina demorou mais tempo, é verdade. O pessoal fica aprendendo com o tempo. Então, quando a indústria passou agora a perder o seu direito de patente, de venda exclusiva daquela substância depois de 15, 20 anos, outros laboratórios passaram também a adquirir a substância ativa, sem comprar, sem produzir, desculpa. Ela comprava até da indústria original, mas ela queria produzir a sua marca. E diante disso, alguns órgãos, como o FDA, o EMA na Europa e depois a própria Anvisa, passou a dizer o seguinte: olha, você tem um material de referência e chegou aqui um concorrente, mas eu preciso ter certeza de que esse material concorrente, ele apresenta o mesmo perfil de absorção, ou seja, a quantidade de substância que chega na corrente sanguínea, ela é semelhante, ela não é idêntica. Idêntica não vai ser, ela vai ser semelhante ao medicamento de referência, a fim de que não comprometa o sucesso do tratamento
por conta de ser um produto concorrente. Então, se não apresentar esse caráter de semelhante, ele não vai ser chamado de genérico. Quando ele ganha a chancela de genérico, quer dizer o seguinte, pode confiar. Então, eu digo, genérico não é medicamento para pobre. O ponto dele ser mais barato é que eu estou tirando a influência das propagandas envolvidas pela indústria farmacêutica em questão, dos lucros que ela tenta atingir também para poder incentivar novas pesquisas e também a própria publicidade daquele medicamento. Então, é como uma roupa sua que você paga de marca e você fala assim, mas não é possível, o tecido é o mesmo, e por que eu estou pagando mais caro só porque tem um jacarezinho ali na frente? Você está pagando pela marca tal da camisa polo, e às vezes você vê que é uma camisa polo que tem a mesma durabilidade de outra que não tem um jacaré ou até um galo ali na frente, você paga apenas 10% daquela camisa. Então isso na área da farmácia ela também acontece. Quando eu tenho um produto que não passou por esse teste ainda, mas ele ganha um nome também fantasia, nós chamamos ele de um similar. Então, esses similares que não passaram pelo teste de biodisponibilidade, a gente não pode fazer essa chamada intercambiabilidade, ou seja, fazer a troca na farmácia de um referência por um similar. A menos que o similar também passe pelos testes de bioequivalência. Aí a indústria quer dizer o seguinte, olha, eu abro mão do meu G na frente, eu não quero esse G, porque tem paciente que não gosta, tem médico que não gosta, então eu quero um similar bioequivalente. É aquele grupo de fármacos que não quer nem ser genérico, mas ele não é referência, mas ele quer ter uma linha ali intermediária e é também facultado isso no Brasil atualmente. Certo. E, Thiago, teve vários colegas, principalmente da parte da psiquiatria, que me consultaram o seguinte aspecto. Eles dizem assim, ó, prescreviam medicamento de referência para o seu paciente, conversaram, decidiram trocar pelo medicamento genérico. E o paciente refere que não teve controle das suas crises psicóticas, ou o que seja. Eu fiquei muito pensando nesse aspecto, sabe? Será que foi alguma coisa, mesmo psicológica do paciente? Será que ele, pelo contrário, não foi pegar uma medicação similar? Porque o que você explicaria isso? Porque a questão do genérico, até o veículo, a fórmula, né? É tudo muito semelhante. O que poderia justificar essa sensação? Boa pergunta. A primeira coisa que eu perguntaria é qual foi o medicamento? Você está falando para mim benzodiazepínico? Foi um antipsicótico? Foi um anticonvulsivante? Você tem essa informação? Então, alguns, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. O paciente tomava Tegretol, carbamazepina. E a beleza, o paciente não tinha crise e tudo bem. Quando passou mais 3 semanas, aí falou, quer saber a próxima caixa? Vamos comprar o genérico mesmo, carbamazepina genérico. E quando ela foi introduzida, percebeu-se que as crises voltavam. Só tem um detalhe. A carbamazepina, ela pode induzir o sistema de biotransformação do próprio paciente. Nos primeiros dias, eu tomando a carbamazepina, eu tenho concentrações plasmáticas ainda favoráveis para inibir o quadro convulsivo. Só que ao longo das exposições dia a dia, eu aumento a maquinaria de biotransformação. O paciente vai ficando, entre aspas, mais tolerante à carbamazepina. Quando então eu troco por uma certa coincidência, por genérico, ele passa a ter crise, não é por conta da troca, é pela autoindução enzimática. Ou seja, se ele comprasse a próxima caixa e fosse ainda de referência, ele correria risco de um insucesso terapêutico. Então, para cada caso aí, eu não colocaria tudo num pacote só. Para cada classe terapêutica, existe uma observação, se houve negligência também de uma dose esquecida, se ele trocou o momento do intervalo posológico, e a gente olhar com mais detalhes. Porque também pode acontecer o oposto. O indivíduo comprava genérico, comprou também o de referência e também teve manifestações. E isso ninguém conta, né? Só conta quando troca pelo genérico. Isso daí é um tema para você gravar e colocar no YouTube, hein? Muito bom, muito boa sugestão. Muito bom. Eu fiz um post falando de genérico, gente do céu, eu cheguei quase a fazer, eu tiro esse post e não tiro esse post, porque foi... era um post contra? Era um post contra? Não, a favor. Foi uma loucura, só
de jeito nenhum, e a gente calma. Ah, foi no post seu. Foi no post seu, e aí desceram a lenha na Flávia. No particular. E muito engraçado. E ela printando, mandando avisa. Vocês têm que escutar, não é seu colega, não, gente. Você tem que ir lá escutar, vamos escutar. Só para fazer uma reflexão rápida, Flávia, existe um comportamento no Brasil que é até curioso, e a indústria faz isso para poder suprir esse problema do preconceito dos genéricos. Então, existem marcas de produtos que a mesma indústria farmacêutica tem a linha G de genérico e a linha sem o G, mas é a mesma substância. Por exemplo, losartan, tem o losartan genérico e o losartan do laboratório X, não vou falar aqui o nome. Vocês acham, agora olha o tanto aí de prescritor que pode estar me assistindo agora, vocês acham que a indústria fala assim, gente, olha só, hoje toda a segurança, hein? Vamos produzir o genérico hoje direitinho, nas mesmas rotas aqui, para poder seguir o nosso de referência, e no dia do avacalhado vão similar, vão produzir diferente. Claro que não. Os comprimidos são os mesmos. O blister é o mesmo. O que a indústria faz no final é que parte do lote, uma parte é colocado dentro da caixa com G e outro vai sem. Mas somente para suprir uma ignorância, essa é a palavra, da galera que está achando assim, não, o genérico eu não compro, eu vou comprar o outro. Então, mesmo sendo do mesmo laboratório. Então, isso acontece também com iogurte. Não sei se você já foi no supermercado de grande nome, não vou falar aqui o nome, né? Mas aí, eu vou comprar um iogurte da marca do supermercado. Aí a pessoa, você tá doido? Deixa de ser mão de vaca, compra um negócio decente. Aí você vai comprar o iogurte, quando você olha no rótulo, não foi o supermercado que produziu. Foi uma indústria que vende também o iogurte tal. Ela só usa a marca do supermercado para poder vincular ali um possível contato, mas é o mesmo iogurte. E as pessoas com preconceito acabam comprando sempre o iogurte de marca, né? Então, essa parte dos clones, né, dos ghosts aí, estão repletos de exemplos na área farmacêutica também. Bacana. Bom, nós temos pouquíssimos minutinhos aqui para terminar, uma pena. Eu gostaria, Thiago, que você desse uma mensagem, tanto para paciente como para os profissionais de saúde, todos eles envolvidos, sabe, na entrega do medicamento, na prescrição desse medicamento, para a gente ter um uso mais racional, referente ao uso dos remédios. Perfeito. Minha palavra aqui é de esperança para você que zela pela saúde e quer ver sempre a sua melhora, paciente. A expectativa da melhora, ela se dá também pelos processos naturais. Nós temos um sistema maravilhoso que Deus nos deu. Resposta imunológica, resposta de controle da pressão arterial, resposta de produção de hormônios. Agora mesmo eu estava dando uma aula de fisiologia, os alunos aprendendo ponto a ponto como é que acontece a secreção de insulina, a produção de T4, a produção de cortisol. É tudo muito bem orquestrado e a gente agora coloca o nosso corpo humano como se fosse algo defeituoso, nos vendo de uma forma robotizada e confiando de forma tão aberta, tão de peito assim, exagerado, a achar que hidroxicloroquina, ivermectina, zinco e vitamina C podem trazer uma diferença absurda. Nós temos um sistema que se faz o autorreparo. Se for necessário a implementação de um novo tratamento, esteja sob acompanhamento de prescritores que zelem pela ciência. Infelizmente, no nosso país, nós estamos repletos de profissionais de saúde que não têm nenhum tino para cientista. Esse é o ponto. Uma coisa é ser ciência. Existe esse vínculo assim, não, mas fulano é médico. Sim, mas fulano é médico e pode não ter lido nada sobre o assunto. Ele formou lá em 6 anos, não fez especialização, está tratando o povo e colocando algumas coisas goela abaixo da população, se usando aí do título. Isso a gente não pode ser conivente, nem também com farmacêutico, nem com enfermeiro. O pessoal da área de saúde, quem escolheu a área da saúde, vai aqui um puxão de orelha, um abraço ao mesmo tempo. Você gosta da área da saúde mesmo? Então, parabéns, seja bem-vindo. Você vai continuar estudando até quando? Até a sua morte. Até que a morte o separe. Porque, nesse caso, é inevitável. Nós podemos servir melhor os nossos pacientes com conhecimentos prévios de 10, 15 anos atrás. Aqueles que tiveram o ensino da farmacologia. Que ano que você formou, Flávia? Só como exemplo aqui. Que ano que você se formou? 2011.
2011. Quem formou em 2011, por exemplo, você não teve uma aula de anticoagulantes com dabigatrana, rivaroxabana. Não teve. Teve que correr atrás para ver como é que funciona esse troço. Com os novos antidiabéticos, com a terapia agora da Covid, tudo isso é novo. Isso é maravilhoso para nós. Agora, paciente, exerça o que a palavra diz. Seja paciente. Então, nesse ponto, se não há o tratamento para o momento, e a gente sabe que o que temos disponível agora é a vacina, respeite, para de ficar botando defeito na criatura da vacina. Um alerta agora recente é esse resultado um pouco desanimador dos idosos terem uma resposta vacinal um pouco aquém para a Coronavac. Olha, quando que idoso teria uma resposta imune igual a de um paciente adulto aí que foi testado os 50% de eficácia? É esperadíssimo que esses valores sejam de fato reduzidos. Mas isso não quer dizer que o seu desfecho esteja ali anulado. A gente sabe que o índice de mortalidade é menor, os problemas de tromboembolismo com vacinação é muito menor do que a própria Covid-19. Então, para de ficar procurando, como dizia minha mãe, pelo em ovo. O ponto é, se a saída é agora a vacina, estou falando para hoje, 25 de maio de 2021, a gente tem que esperar esse momento. Eu ainda não fui vacinado, espero a vacinação, não tenho nenhuma proposta para tratamento precoce. A única coisa que a gente pode pensar aqui, paciente, se for numa situação inicial e sendo acompanhada pelo seu médico, são os tratamentos envolvendo analgésicos, a acetilcisteína, que pode ser interessante, não com a visão de uma ação expectorante, mas sim com ação antioxidante, inclusive protegendo dos possíveis danos do paracetamol. Então, há aqui uma saída. E, por favor, uso de máscara, higienização das mãos, e é o que nós podemos agora para o mês de maio de 2021. Nossa, Tiago, muito obrigada. Eu disse, né, pessoal, que dá taquicardia, que é isso mesmo. Quem dera eu ter tido essas aulas de farmacologia, acho que minha vida teria sido diferente. E eu fico muito grata, Tiago. Assim, em nome de todo mundo que te segue, que gosta, te admira, eu agradeço. Tá? Eu agradeço esse papel que você tem exercido e despertar essa curiosidade, essa vontade de aprender mais e, de fato, né, de perguntar, de questionar, de querer entender, para tratar melhor os pacientes. Muito obrigada. Eu quero também te falar o seguinte, Tiago. Eu não sei se seu intuito é passar essa mensagem, que além de um mega profissional, você passa uma mensagem de ser um homem muito bacana, sabe? Uma pessoa família, uma pessoa religiosa. Então, um conjunto de coisas muito boas e que chega até a gente de uma forma muito legal. Então, a gente escutar alguém consciente, que é um farmacêutico, que poderia estar aí vendendo medicamentos, ganhando, né, bastante de indústria, e vem para falar de um uso racional de medicamento, eu acho que é isso que dá esperança na gente. Então, muito ter essa oportunidade. Muito obrigada por ter tido essa oportunidade. Eu que agradeço, viu? Um beijo a todos. Obrigado, beijo. Tiago, um beijão, um abraço para sua família. Tchau, querida. Tá bom? Valeu, querido. Um abraço. Tchau. Boa noite. Obrigada.